Olá, quinto ano. Hoje, dia 10 de dezembro, estamos aqui para a nossa aula de ética e hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que justamente é comemorado na data de hoje, dia 10 de dezembro. E, inclusive, é um assunto que muitas pessoas falam atualmente e não é comemorado apenas em nosso país, não. É uma data universal, é um ato internacional. Nós vamos falar sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É comemorado dia 10 de dezembro, né? Então, todo ano se tem um tema relacionado aos direitos humanos. Mas para que é que servem esses direitos humanos? Será para o que são, na verdade, os direitos humanos? Quais são esses direitos? Alguns dos direitos que nós temos, algumas das atividades que nós realizamos são relacionadas aos direitos humanos, mas muitas vezes nós não percebemos. E nós temos aqui algumas palavras que expressam esses direitos como deveriam ser: liberdade, igualdade, dignidade, paz, justiça, Estado de Direito e esperança. A gente, quando for falando sobre esses direitos, a gente vai ver que ao longo da história do nosso país, muitos desses direitos não eram cumpridos. Na verdade, nem se falava em direitos ainda das pessoas nessa época. E a gente vai ver que a história realmente do nosso país ela foi marcada por muitas coisas contrárias aos direitos, tá? É comemorado esse dia, né, dos direitos humanos, é comemorado no dia 10 de dezembro, porque as Nações Unidas oficializaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento, nele constam os direitos de todas as pessoas, sem separar, né? Porque a gente sabe que na nossa história, a nossa história, infelizmente, ela é marcada por racismo, ela é marcada por opressão, e esse direito, esses direitos humanos, eles devem ser para todas as pessoas e não para um grupo específico, tá? E todo ano se tem um tema para poder chamar a atenção das pessoas, né? E esse ano tá tudo diferente, a gente sabe, por conta da pandemia. E esses documentos, quando a gente fala em declaração universal, então isso são para todos os países, né? Já que universal abrange tudo. Então, além dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Água, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a Declaração Universal dos Direitos das Plantas, certo? E nós temos algumas formas de lembrar no mundo, né? Aí varia, né? Tem países que gostam de fazer mais alguns atos, outros países gostam já de fazer atividades diferentes para poder chamar a atenção das pessoas para a necessidade desses direitos. Então, tem campanhas publicitárias veiculadas em diversos meios e eventos culturais. As pessoas utilizam essa data, fazem um evento cultural, utilizam rádio, televisão, para poderem falar mais sobre esses direitos. Tem locais que realizam passeatas, né? Passeatas são várias pessoas, né, que saem. Então, essas pessoas, elas lutam, elas buscam alguma coisa, algum direito. Manifestações populares, também é um dia marcado. Esse ano tá tudo muito diferente. Então, assim, tem coisas que realmente a gente não vai ver. Mas
exposições para informar os cidadãos sobre a necessidade da garantia dos direitos fundamentais contidos na declaração. Tem muitas pessoas que acham que essa declaração é apenas um documento. Essa declaração deveria ser assegurado, esses direitos que constam nela, a todas as pessoas. Infelizmente, algumas pessoas ainda ou são contra esses direitos ou não lutam por eles. E a gente vai ver, né, aqui no decorrer dos slides, que esses direitos eles estão presentes, inclusive, no nosso dia a dia, em algumas coisas que nós fazemos. Muitas vezes nós temos esses direitos, mas não da forma como eles realmente deveriam ser. O documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vocês têm aí no primeiro tópico. A Declaração Universal principia reconhecendo que a dignidade é inerente à pessoa humana e é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Quando tem essa palavra aí, principia, significa o quê? Inicia, né? Começa. Então, essa declaração, ela começa assim. A dignidade é inerente à pessoa humana e é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. As pessoas, quando têm os seus direitos assegurados, é mais fácil as pessoas viverem mais em paz, as pessoas viverem mais em harmonia. Muitos daqueles conflitos que nós vemos entre países, muitas vezes é discórdia mesmo. É porque as pessoas estão, infelizmente, querendo ser um melhor do que o outro. E não pode ser assim, certo? As pessoas, quando têm os seus direitos, a violência, ela diminui, inclusive, muito mais. É um dos documentos mais traduzidos na história, atualmente, né, na história moderna, porque se essa declaração ela é universal, ela serve para o mundo todo. Então, a gente sabe que existem várias línguas, né, vários idiomas no mundo. Então, ela precisa que tenha todas as traduções para que todas as pessoas em todo o mundo possam ter acesso a essa declaração. Disponível em mais de 360 línguas e novas traduções ainda estão em fase de elaboração. Aqueles idiomas, aquelas línguas que ainda não contêm a tradução, ainda estão fazendo para poder todas as pessoas terem acesso. E esse documento, ele independe, né, de cor, raça, credo ou orientação política. Independente se a pessoa tem uma religião, independente se a pessoa tem uma religião diferente da outra, se a pessoa tem uma cor diferente, um posicionamento político diferente, todas as pessoas têm direito. O que muitas vezes acontece é que as pessoas muitas vezes cobram seus direitos de forma errada. Então, as pessoas muitas vezes querem ir para os lugares, querem cobrar os direitos, aí começam a quebrar tudo. E a gente sabe que a solução não é por aí, né? Porque as pessoas quebram e quem é que paga? Somos nós mesmos. Tudo a gente vê bonitinho assim, né? Os lugares, muitos lugares, mas nós pagamos impostos. Então, quem paga pelo que é destruído é a gente. Então, a gente precisa saber cobrar. Não é sair por aí quebrando o prédio, quebrando tudo, não, porque não é assim que vai resolver, certo? Nesse documento estão os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos. Aí a gente diz assim, nossa, nós temos esses direitos? Sim. Acontece que muitas vezes esses direitos, eles ou não são bem aproveitados, né? Não são bem explicados às pessoas, ou as pessoas interpretam de uma forma equivocada. Um dos direitos aí, ó, segurança social. A gente sabe que todos nós precisamos de uma renda para podermos nos sustentar, né? Então, as pessoas trabalham ao longo da vida
boa parte da vida as pessoas trabalham, então um dia elas se aposentam e elas recebem um salário por conta disso. Mas elas recebem esse salário para poderem se manter, que a gente sabe que quando chega numa determinada época da vida, as pessoas já estão cansadas, já trabalharam demais, então elas precisam descansar. Então, nada mais justo do que todo mês é descontado um valor, né, do seu salário, para que um dia, quando essa pessoa se aposente, ela tenha direito a receber a sua aposentadoria. Tem alguns casos que as pessoas se aposentam por idade, tem outros casos que as pessoas, quando possuem alguma necessidade especial, essas pessoas elas têm direito a receber uma pensão todo mês para poderem se manter, certo? Então, todo mundo precisa de renda, as pessoas precisam trabalhar também para poderem se manter. Então, a segurança social visa também muito essa questão econômica, né? É também um direito econômico, certo? O direito à vida é um direito que todas as pessoas devem ter. Muitas vezes acontece algum ato de violência, aí as pessoas fazem assim: fulano deveriam fazer com ele a mesma coisa que ele fez com a pessoa. Mas vocês já pararam para pensar? Se, por exemplo, uma pessoa tira a vida de outra, aí outra pessoa se aborrece e tira a vida daquela pessoa. Aí outra pessoa se aborreceu porque aquela pessoa tirou a vida de outra. Então, fica sem fim, né? Todo mundo vai querer se vingar, todo mundo vai querer se meter e não vai terminar. Então, violência vai gerar mais violência, certo? É por isso que muitas vezes, quando acontecem essas situações de violência, ninguém tem, por mais errada que a pessoa esteja, as pessoas não têm o direito de matar as outras. Porque o direito à vida é um direito fundamental a todas as pessoas. E esse direito, ele começa aqui, ó. Ele começa desde a gestação. Todos têm o direito de nascer. Então, começa a partir daí, né, esse direito à vida. Direito à liberdade de expressão. Quando eu falo em liberdade de expressão, eu falo daquilo que eu penso, dou minha opinião. Mas muitas pessoas confundem esse. Muitas pessoas confundem esse direito e acham que liberdade de expressão é sair por aí xingando, ofendendo, falando o que quer. E não é assim. A gente precisa saber dar a nossa opinião, né? Por exemplo, esse direito aí à liberdade de expressão, isso em nosso país, liberdade de expressão, por muito tempo, meu Deus do céu, você não poderia falar nada. Hoje em dia, a gente vê as pessoas se aborrecem, as pessoas não gostam do governo, elas dizem, elas fazem protesto, inclusive na frente lá da sede do governo. Elas dizem que o governo é ruim, que o governo é isso, fazem protestos, né, as passeatas. Mas isso, numa determinada época da nossa história, minha gente, ninguém poderia fazer isso, não. Se você falasse mal do governo, se você reprovasse o governo, você poderia ser morto. Então, as pessoas elas eram oprimidas, elas não poderiam ser contra o governo de forma nenhuma. Tinham que aceitarem. Inclusive, na nossa história também, a gente tem pessoas, né, os escravos também são um exemplo disso, quando eles tentavam lutar contra o sistema de escravidão, o que é que acontecia? Eles sofriam violência física, eles apanhavam, eles eram amarrados no tronco. Eles sofriam violência psicológica também, porque eles eram muito humilhados. Então, vejam como está tão diferente hoje em dia, né? Pronto, o Zumbi dos Palmares a gente estudou, já, se vocês provavelmente já estudaram sobre isso,
Quem estudou ano passado se lembra disso. Zumbi dos Palmares foi um líder, né? Foi uma liderança negra na época da escravidão. E ele foi morto, né? Ele foi perseguido e foi morto porque ele prezava pela liberdade, ele não era a favor, ele fugia daquele sistema, naquela época, aquele sistema cruel. Então, hoje em dia não, hoje em dia você pode se expressar desde que você não vá também exagerar, não vá ofender, não vá humilhar outra pessoa. E tem pessoas que confundem, né? Acham que liberdade de expressão é sair humilhando os outros por aí, e não é assim. A gente precisa saber dar a nossa opinião. Direito à saúde. Esse direito à saúde é outro problema em nosso país. Se você for ler a Constituição é o que? A lei do nosso país, né? A lei maior do nosso país. Nela a gente encontra os direitos e encontra os deveres das pessoas. Se a gente for ler a parte que fala da saúde, a gente diz assim, não tem nada a ver. Por quê? A saúde ainda é um problema no nosso país muito sério. A gente sabe que atualmente estamos passando por uma situação de pandemia, e não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Mas o sistema de saúde daqui já estava ruim antes da pandemia, para falar a verdade. Muitas vezes as pessoas, o que é que acontece? As pessoas dormem nas filas dos postos de saúde, chegam de madrugada, dormem, né, para poder conseguirem uma consulta, conseguir um exame. E isso é um absurdo com a quantidade de impostos que nós pagamos. Então, acontece isso. Tem pessoas que tomam medicações controladas. Medicações controladas são o quê? Remédios que as pessoas tomam e elas, em hipótese nenhuma, podem deixar de tomar esses remédios. E elas deveriam receber esses medicamentos de forma gratuita. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando elas vão buscar esse remédio, não tem. Esse remédio está lá em falta. As pessoas chegam numa emergência, não tem médico para atender, não tem leito nos hospitais, então as pessoas ficam pelos corredores, esperando aparecer alguma vaga para poderem ser atendidas. Então, ainda são problemas do nosso país, né? E esses problemas, eles deveriam ser solucionados. Tem algumas situações, a gente sabe que crianças e idosos têm prioridade no atendimento. Por exemplo, tiver um acidente onde tenham como vítimas crianças, elas têm prioridade no socorro, prioridade no atendimento. As pessoas idosas também. Se a gente estiver, né, nós adultos, estivermos numa emergência, por exemplo, e chegar um adulto, chegar um idoso, esse idoso, ele tem prioridade em ser atendido primeiro do que nós, certo? Infelizmente, ainda precisa melhorar muito o nosso país nessa questão da saúde. O que deveria ter, ó, para a gente sempre disponível, né? Medicamentos, as vacinas, exames. Mas quando a gente vai ver, na maioria das vezes, essa realidade ela é totalmente ao contrário, né? A gente muitas vezes não encontra nada. A gente às vezes vai fazer um exame, o que é que a gente escuta? A máquina está quebrada que realiza o exame. Às vezes, chega, não tem médico para atender. Então, infelizmente, são problemas que deveriam ser solucionados, né? Saúde é prioridade. Uma pessoa sem saúde, ela, sem saúde, uma pessoa, ela não tem nada. Não adianta, a pessoa pode ter o dinheiro, ela pode ter o bem material que for, mas ela sem saúde, ela não tem nem ânimo para poder curtir, né, aqueles bens que ela construiu, aquilo que ela teve. Outro direito, o direito à educação. Todas as pessoas têm esse direito.
A gente sabe que em nosso país ainda tem muitas crianças e adolescentes fora da escola. Ainda tem escolas que não têm vagas suficientes para as pessoas. E esse direito é um direito também essencial. Por quê? A gente estuda para um dia poder ter uma profissão, para um dia poder trabalhar. E a gente sabe que cada vez mais o mercado de trabalho ele está concorrido, está competitivo. Então a gente precisa estudar. Por quê? Muitas vezes a gente vai trabalhar no local, pedem o quê? Para a gente fazer uma redação, para a gente fazer uma prova. E se a gente não sabe escrever, como é que fica? A gente só sabe escrever o básico. Então, fica difícil, né? A gente vai precisar fazer uma faculdade, a gente vai fazer o Enem. Então, a gente precisa estudar. A gente precisa ter esse direito à educação para que a gente possa se desenvolver. Olha aí as crianças estudando. Outro direito que anda muito ameaçado no momento, direito à privacidade. Mas o que é privacidade? Privacidade é a gente ser resguardado. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Muitas vezes, você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, eu não tenho privacidade. Quando a gente fala em privacidade, é um espaço nosso, né, onde a gente possa fazer as nossas coisas longe das pessoas. E hoje em dia nós temos a internet que vem tirando um pouco dessa privacidade. Então as pessoas, elas estão, né, por exemplo, fazem vídeos, postam fotos em redes sociais e muitas vezes essas fotos, esses vídeos são utilizados por outras pessoas maldosas para fazerem mal a elas. Então a gente perdeu um pouco da nossa privacidade, né? A gente perdeu um pouco dessa privacidade, certo? Olha só, aí a gente encontra, né, uma pessoa acessando um determinado site e outra pessoa, ó, infelizmente hoje em dia tem pessoas que estão hackeando as contas, inclusive tendo acesso a dados bancários das pessoas, estão tendo acesso a esse dinheiro. Então, tem algumas informações que deveriam ser sigilosas e essas pessoas estão tendo acesso. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com tudo. Olha aí a época da escravidão em nosso país, aí não tem humanização nenhuma, né? A gente está vendo as pessoas passando por situações humilhantes. Isso não era uma condição nem um pouco humana, né? A situação como eles eram trazidos, né, nesses navios, eram aprisionados. O trabalho infantil, que a gente sabe que ainda é crime, mas que ainda tem alguns adultos que colocam as crianças para poderem trabalhar. A violência contra a mulher. Hoje em dia existe a Lei Maria da Penha, mas por muito tempo as mulheres foram vítimas de violência e em muitos casos ficava por isso mesmo. Então vocês vão pegar o caderno, a atividade de classe de vocês. Primeiro, na sua opinião, qual a importância dos direitos humanos? Qual é a importância dos direitos de todos nós? Segundo, cite alguns dos direitos humanos. Nós vimos, né, no decorrer do vídeo alguns desses direitos. Terceiro, sobre os direitos humanos, marque as frases corretas. Os direitos humanos independem de cor, raça,
credo ou orientação política. Todas as pessoas têm direito à vida. Os direitos humanos só devem ser concedidos a algumas pessoas quando a gente diz assim, só devem ser concedidos, só algumas pessoas têm direito a esses, essas pessoas devem ter acesso a esses direitos? Será? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo para copiar a atividade, lembrando quando é a atividade de caderno, sempre está no aplicativo. Aí vocês podem sempre copiar antes da aula, quando for no decorrer do vídeo, vocês respondem. E daqui a pouco a gente retoma para fazer a nossa correção. Então, ó, retomando, a gente vai começar fazendo a correção logo pelo terceiro quesito, né? Porque a gente vai ler as frases e vai ver se essas frases estão corretas ou não. Então, o terceiro tinha assim: sobre os direitos humanos, marque as frases corretas. Primeira frase: os direitos humanos independem de cor, raça, credo ou orientação política. Será que essa frase está correta? Corretíssima, sim. Então, você pode marcar a primeira frase. Segunda frase: todas as pessoas têm direito à vida. Será que essa frase está correta? Sim. Frase corretíssima também. Os direitos humanos só devem ser concedidos a algumas pessoas? Não. Os direitos humanos devem ser concedidos a todas as pessoas e não a um grupo específico, certo? Todas as pessoas têm esse direito. E o primeiro quesito era pessoal. Você iria dizer, né, na sua opinião, qual a importância desses direitos humanos. E no segundo, nós vimos alguns direitos aí, né? Direitos à vida, à segurança social, à liberdade de expressão, à educação, à privacidade, à saúde, entre outros direitos. Esses daí foram os que nós vimos hoje. Se a gente for pegar a declaração mesmo, a gente vai ver que existem muitos mais, muito mais. E o terceiro, as frases corretas. Os direitos humanos independem de cor, raça, credo ou orientação política. E todas as pessoas têm direito à vida. Certo? Então está aí a correção. A atividade de casa também é no caderno, tá? Ó, primeiro quesito, quando é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos? No dia de hoje, na data de hoje, né? Segundo, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque V para frases verdadeiras e F para as frases falsas. É o documento menos traduzido na atualidade? Será que foi isso mesmo que a gente viu? A Declaração Universal principia reconhecendo que a dignidade humana é inerente à pessoa, que a dignidade é inerente à pessoa humana e é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Terceira frase, nela constam direitos civis, políticos, culturais, sociais e econômicos.
Será que essa frase está certa? Documento disponível apenas em 10 línguas. Será que está correta? Então, vocês façam, tá? Que na próxima aula a gente corrige. Vocês podem pausar o vídeo para poderem copiar a atividade. E hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Então, ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.